tarde, pessoal. Estamos aqui diretamente do canal Educação, transmitindo o nosso curso, de Técnico de Serviços Jurídicos. É uma satisfação enorme. Sou o professor Tássio Carvalho. A gente está com a nossa disciplina aqui de Direito, Introdução ao Direito Penal. E a gente sente-se muito bem-vindos ao nosso curso aqui. Nós temos alunos de vários polos de todo o nosso Piauí. Um grande abraço a São Gonçalo do Piauí, Bocaina do Piauí, Alto Longar, Dona Inocência e os demais municípios que estão aqui. Ao longo da nossa aula a gente vai estar aqui cumprimentando vocês. Tem o pessoal aí também de Itainópolis. Muito boa tarde aos professores mediadores aí que estão conduzindo aos seus alunos a estar aqui assistindo a nossa aula. E a gente vai hoje agora apresentar o nosso conteúdo, nosso roteiro de aula. Vamos estar falando sobre os princípios aplicados ao direito penal. Vamos falar sobre as disposições, que são aplicadas à lei penal e o conceito, e evolução da teoria do crime. Então a gente vai estar aqui apresentando esse roteiro de aula, que a gente vai estar discutindo e agregando aqui esse conhecimento com vocês, tá? Então vamos aqui, pessoal. Como roteiro de aula, pessoal, a gente tem o objetivo do conhecimento, princípios fundamentais do direito penal, disposições sobre a aplicação da lei penal, conceito e evolução da teoria do crime. E aí os objetivos são analisar os princípios do sistema penal, debater sobre a aplicação da lei penal e sobre os conceitos e evolução da teoria do crime. E ao longo da aula a gente vai ter algumas questões resolvendo, deixando algumas para que vocês possam praticar em casa, tá? Então, qual o primeiro princípio, pessoal? O primeiro princípio é o princípio da intervenção mínima, E esse princípio ele é bem interessante porque o legislador ele só vai intervir, se realmente houver a necessidade. Então, esse princípio da intervenção mínima, o direito penal, pessoal, ele só deve preocupar-se, com a proteção dos bens mais importante necessário à vida em sociedade, e o direito penal, ele somente deve intervir nos casos, de ataque muito graves aos bens jurídicos mais importantes. Então, as perturbações mais leves, do ordenamento jurídico são objeto de outros ramos do direito. Então, o princípio da intervenção mínima, pessoal, a gente vai destacar aqui para vocês, ele é o responsável não só pela indicação dos bens, de maior relevo, que merece a especial atenção do direito penal, mas ele se presta também a fazer com que ocorra a chamada descriminalização. Então, o legislador, pessoal, ele vai se preocupar exatamente em estar trazendo uma lei, trazendo para a sociedade uma apuração da lei de algo que venha a ser extremamente importante, seja um bem que merece esse destaque, seja uma preocupação social, toda essa busca pelo direito da sociedade. Então, se não tiver a necessidade de legislar na matéria do direito penal, vai se buscar os outros ramos do direito, para que não tenha essa intervenção 100% direta no direito do cidadão, da sociedade como um todo. Então, esse princípio da intervenção mínima ele vem com esse propósito. Então, o direito penal ele deve interferir o menos possível na vida em sociedade. Então, ele deve estar sendo buscado somente quando realmente for necessário, e aí, se não for extremamente necessário se utilizar do direito penal para aplicar uma conduta ou uma ação, vai se buscar os outros ramos do direito, seja o direito civil, o direito administrativo, aquele que couber aquela relação, aquela situação que está acontecendo de fato. Então, esse princípio ele é um dos basilares que fazem parte do entendimento e do direcionamento que todo legislador que for criar uma lei dentro do direito penal, tem que estar atentando. O que a gente vai perceber é que ao longo da aula nós vamos ter vários princípios que tem que estar atento nesse processo, e o legislador vai perceber que alguns princípios praticamente têm uma relação com outros. Para que um princípio aconteça, os demais também têm que estar sendo vistos. Então, o legislador ele vai ter que ter todo esse olhar. E vocês que estão aqui fazendo o curso técnico em serviços jurídicos precisam ter essa atenção, porque podem utilizar, tanto na vivência prática de vocês, nas atuações que vocês vierem a executar, como também é muito importante para uma formação de concurso, um direcionamento que vocês venham a realizar num processo seletivo ou num concurso, enfim. Então, é extremamente importante a gente entender esses princípios, a gente vai destacar aqui os principais pontos,
os direcionamentos de cada um deles, né, para que vocês tenham uma base formativa, né, e que possa trazer vocês para o esclarecimento de todos esses princípios, né, e que vão estar relacionados aos conteúdos que a gente vai ver até o final do nosso curso. Então, vocês vão até perceber, até mesmo nessa aula, a gente vai fazer alguns feedbacks, né, voltando lá no conteúdo da primeira aula, quando a gente fala da evolução histórica, né, do direito penal, e a gente vai ver princípios, né, ações, como a própria teoria do crime, né, que é o último conteúdo que a gente vai estar aqui comentando, que ele vai ter um processo evolutivo, né, como toda a sociedade, e aí essa evolução ela vai acontecendo, e com a evolução da sociedade, dos movimentos, né, sociais, o direito tem que se adaptar. Então a gente vai ver tipos penais, como crimes e delitos, virando as contravenções penais, ou vice-versa, né, a contravenção penal virando um crime exatamente, e isso é justamente pelo o clamor social, né, a luta da sociedade, que vão estar ali reivindicando, né, do legislador, a estar trazendo, né, a criminalização, quando for necessária, de determinadas condutas, né, para que sejam aplicadas, tendo em vista que está sendo uma ameaça, né, trazer assim a segurança jurídica, né, para todos que estão ali envolvidos nessa sociedade. Então, vamos seguindo aqui nessa idealização dos princípios, pessoal. A gente traz um quadro, pessoal, quase todos os princípios, a gente resolveu trazer essas informações, a informação traga do professor Rogério Greco, 2022, em que ele traz de forma mais exemplificativa, né, como fosse um mapa mental, do que vem a ser o princípio da intervenção mínima. Então, ele é utilizado como um princípio de política criminal, seja na escolha dos bens mais importantes, né, a serem protegidos pelo direito penal, e para a revogação, né, dos tipos cujos bens já não interessem, né, mais a esse ramo do ordenamento jurídico, por terem perdido, né, a importância por ele exigida. E aí também, nesse processo de entendimento da intervenção mínima, a gente tem a evidência, né, a natureza subsidiária do direito penal, pois somente quando os demais ramos do ordenamento jurídico, né, não forem fortes o suficiente nessa proteção de determinado bem, é que vai se buscar a proteção através do direito penal. Então, o legislador vai estar atento, né, para não estar interferindo nas relações sociais sem necessidade. Ele vai buscar os outros ramos, e aí, se assim ele não encontrar um ponto de equilíbrio, né, nesse processo social, ele vai, sim, estar trazendo esse direcionamento pela lei penal. O próximo princípio, pessoal, o princípio da lesividade. E aqui a gente esclarece quais são as condutas que poderão ser incriminadas pela lei penal. Então, ele orienta, pessoal, nesse sentido, de saber quais são as condutas, né, que não poderão sofrer os rigores da lei. Então, no próprio princípio, a gente consegue identificar aqui, nesse quadro também do Rogério Greco, que a lesividade ela proíbe a incriminação de uma atitude interna, como também proíbe a incriminação, né, de uma conduta que não exceda o âmbito do próprio agente. Ele proíbe a incriminação de simples estados, né, ou condições existenciais, e ele proíbe, pessoal, a incriminação de condutas, né, desviadas que não afetem qualquer bem jurídico. E aí, dentro dessa logística, o princípio da lesividade, ele não pode, pessoal, ser punido, ninguém vai poder ser punido, né, ele traz esse entendimento, por aquilo que pensa ou mesmo por os seus sentimentos pessoais. Então, não há como a gente falar, por exemplo, punir a ira do agente, né, ou mesmo a sua piedade. E aí, esses sentimentos, eles forem exteriorizados, né, e não produzirem uma lesão ao bem de terceiro, não intervir na vida do outro, jamais esse indivíduo, né, ele poderá ser punido por aquilo que traz no íntimo do seu ser. Então, o direito penal também não pode punir aquelas condutas que não sejam lesivas, né, a bens de terceiros, pois aí não excedem, né, o âmbito do próprio autor, e é exemplo do que ocorre, né, com a autolesão ou mesmo com a tentativa de suicídio, porque só vai intervir na vida da própria pessoa. A terceira função, pessoal, do princípio da lesividade, a gente destaca aqui também para vocês, é a de impedir, né, que o agente seja punido por aquilo que ele é e não pelo que ele fez. E aí busca-se, assim, impedir, né, que seja erigido um autêntico direito penal do autor. Então, nesse princípio da levisidade, onde é que a gente pode destacar aqui os pontos para que fique claro para vocês. Ele não pode simplesmente o legislador, né,
buscar a lei, né, buscar o seu acesso de legislador para direcionar, né, punir as condutas que não venham a ser lesivas, né, ao bem de terceiro. Então, dentro de uma sociedade, pessoal, nós temos regramentos, normas, né, legislações que vão trazer, né, a segurança de o respeito mútuo, né, a vivência em comunidade. E aí, claro, se alguém for contrário a alguma legislação existente, né, que vai seguir ao princípio da levisidade, o princípio da intervenção mínima e os demais, se ele for contrário a uma conduta, né, que já tem tipificação, que já tem uma legislação, ele vai responder por isso. Mas se ele age exatamente sem cometer, né, nenhuma lesão ao bem de terceiro e assim ele gerenciar algo que venha gerenciar uma lesão a si próprio, né, uma autolesão ou uma perspectiva, né, de pensar em cometer o suicídio, então ele não pode ser punido por isso, né, porque ele já está passando por um processo até de questões de saúde, né, questões que possam estar envolvendo o seu psicológico pessoal, e aí a lei, né, o legislador ainda punir por esse fato, não faz sentido. Então, esse princípio da levisidade, ele traz esse direcionamento, né, para o legislador ter essa atenção e não punir essas condutas, né, tendo em vista que ele não vai poder ser punido por algo que ele mesmo fez a si próprio, né. Então, a gente tem que ter muita atenção a esses pensamentos, né, esses direcionamentos, para quando, digamos, o legislador estiver ali agindo, se ele, digamos, for de contra, né, o que está nesse princípio, a gente pode ali suscitar algum momento, né, de gerenciar a inconstitucionalidade dessa lei, de um artigo, de um inciso, né, porque não vai estar atento àquilo que está direcionado como princípios, né, da aplicação da lei penal. Então, vamos seguir aqui as idealizações dos princípios, tá? A gente tem o princípio da adequação social, pessoal. O que é que esse princípio está nos dizendo? Então, significa que, apesar de uma conduta se subsumir, né, ao modelo legal, ele não será considerada típica se for socialmente adequada ou reconhecida. Então, se ela tiver, pessoal, estiver de acordo com a ordem social da vida historicamente condicionada, tá ok. Então, a vida em sociedade, ela nos impõe, né, a riscos que não podem ser punidos pelo direito penal, uma vez que essa sociedade, com eles, né, precisa conviver de uma forma harmônica possível. E aí, por exemplo, pessoal, no trânsito das grandes cidades, no transporte aéreo e a existência, né, de usinas atômicas são exemplos de quão perigoso pode tornar-se a convivência social. Mas a gente sabe, né, que sejam perigosas situações e são consideradas socialmente adequadas, né? E aí, por essa razão, fica afastada a interferência do direito penal sobre elas. Então, nesse princípio da adequação social, ele está trazendo a seguinte informação: a gente não vai intervir, o legislador não vai intervir numa conduta, numa convivência social, se não estiver interferindo, né? Se não for o papel dele de estar gerenciando isso. Se já tem um princípio, né, uma adequação social naquela convivência, naquele dia a dia, então não tem por que o legislador estar interferindo, né? Então, tem que ter muita atenção a esse processo. O que é que a gente tem aqui ainda sobre esse princípio? A gente tem aqui o mapa, né, que o professor Rogério Greco traz sobre a adequação social, que ele diz: somente podem ser tipificados, né, os comportamentos que não estejam adequados socialmente e revogados aqueles que, embora típicos, né, já não são mais repelidos pela sociedade. Como também, pessoal, restringe o âmbito, né, da abrangência do tipo penal, limitando a sua interpretação, né, e dele excluindo as condutas socialmente adequadas, né, e que venham a ser aceitas pela sociedade. Então, nesse princípio, pessoal, somente vai poder ser tipificado, né, os comportamentos que não estejam adequados socialmente. Então, o legislador só vai tomar alguma atitude, tipificar determinada conduta, determinada ação, se não tiver tipificado e se for exatamente, né, uma ameaça para aquela sociedade. Então, a gente precisa ter essa atenção, né, nesse ponto para se pensar na hora de legislar, né, do legislador estar ali tomando uma decisão de pensar num crime, numa contravenção penal, num delito, ele tem que ver, né, se essa conduta é uma conduta típica, né, que vem enquadrar num comportamento que não é socialmente aceitável. E aí também, nesse processo, se revogados aqueles, né, que os típicos não são mais
que são repelidos, né, pela sociedade, não tem por que esse crime estar sendo mantido. Então, vai ser revogado, né, e vai se atualizar conforme o que a sociedade está ali vivendo naquele momento, tá certo? Então, vamos seguindo aqui para o próximo princípio. A gente tem o princípio da fragmentariedade. O que é que esse princípio tem a nos contribuir? O caráter fragmentário do direito penal, pessoal, significa que, uma vez escolhidos aqueles bens fundamentais, comprovada a levisidade, né, e a inadequação das condutas que os ofendem, esses passarão a fazer parte, né, de uma pequena parcela que é protegida pelo direito penal, originando assim a sua natureza fragmentária. Então, a fragmentariedade, pessoal, ela é uma consequência da adoção do princípio da intervenção, da levisidade, né, e da adequação social, que servirão, né, para orientar exatamente o legislador no processo de criação dos tipos penais. E aí, depois dessa escolha, né, das condutas que vão ser reprimidas, a fim de proteger os bens mais importantes, se necessário, ao convívio em sociedade, uma vez que o criado tipo penal, né, aquele bem, por ele protegido, passará a fazer parte, né, do pequeno mundo do direito penal. Então, esse princípio da fragmentariedade, pessoal, ele traz justamente a percepção do que o direito, né, somente se incorpora, né, com uma pequena e mais importante parcela aos bens existentes na sociedade e aí, consequentemente, né, mais lesivos e inadequados socialmente. Dentro dessa perspectiva, pessoal, só vai se ter a observação, né, do princípio da fragmentariedade se for atendido aos 3 princípios anteriores que a gente já refletiu aqui com vocês, a intervenção mínima, da levisidade, né, e da adequação social. Então, se observar dessas possibilidades e aí mesmo assim não ficar, né, fora a idealização do que vem a ser uma adoção, né, por um outro tipo de direito, vai se pensar nessa penalização, né, nesse direcionamento penal. Então, a gente chama a atenção para essa observação do princípio da fragmentariedade, a gente percebe que tem a relação, né, desse princípio e os demais 3 que a gente já apresentou, e ao longo, né, do processo que a gente vai estar aqui discutindo com vocês, vocês vão perceber, né, a relação direta desses princípios na hora do legislador poder exatamente tomar uma situação, né, com uma tipificação, trazendo um crime novo, né, para a nossa sociedade. Quem é que pensou, pessoal, ao longo da vivência social, de trazer dentro do arcabouço de legislações penais, né, a questão dos crimes cibernéticos? Então, há 30 anos, 40 anos atrás, a gente tinha no máximo a televisão e o rádio em casa, né, nossos avós, nossos pais. Com a evolução tecnológica, né, a globalização, o avanço da sociedade, isso permitiu, né, chegar aos computadores, internet, né, e hoje a gente tem esse contato. A gente vai para qualquer município do Piauí, todos eles ali têm a internet, né, de qualidade, que tem esse acesso. É por isso que vocês estão assistindo essa aula direta aqui do canal Educação de Teresina, Piauí, para os demais municípios. E aí, essa tecnologia, né, todas essas inovações são fatores positivos. Mas ao longo desse processo, a gente vai ter também pessoas que usam essas tecnologias de forma negativa. E aí por isso que o legislador entra em ação para pensar, né, nessa busca, né, de legalizar a situação, de legislar, né, na verdade, sobre essa situação criminal. Então ele vai pensar nos crimes, né, que estão acontecendo, no que a sociedade está vivendo, né, nessa insegurança jurídica, para que assim ele traga na legislação a tipificação desses crimes cibernéticos, por exemplo, né? Então, é uma das possibilidades, né, com o avanço social, se chega a se pensar em novas possibilidades de crimes, né, ou revogações de crimes que já estão obsoletos, né, que não fazem mais sentido dentro desse momento social. E aí eu deixo um abraço aí ao pessoal de Capitão de Campos, estão falando aí com a gente no chat, o pessoal de Floriano e os demais municípios aí que estão entrando, né? Então, um grande abraço, pessoal. Tem o município de Alvorada, da Gurgueia, né? Que está aí um clima muito legal, está chovendo, né? Com certeza, Pajeú. Então, a gente fica aí tranquilo e muito feliz aí com o contato de vocês. O que é que a gente tem aqui, pessoal? O princípio da insignificância. Esse princípio, pessoal, ele tem por finalidade auxiliar o intérprete, né? A gente vai destacar aqui, auxiliar o intérprete quando da análise, né, do tipo penal,
para fazer excluir o âmbito, né, da incidência da lei aquelas situações consideradas como bagatela. Então, nem todos os tipos penais, pessoal, a gente pode pensar nessa aplicação desse princípio. Já pensou na situação do crime de homicídio, né? A gente pensar numa insignificância. O crime de homicídio, o delito de homicídio é matar alguém. Então, a gente não pode achar que o legislador, né, o aplicador da lei, vai simplesmente pensar em aplicar o princípio da bagatela. Então, vai ter alguns tipos de crimes ou de contravenções penais que vai caber, né, a quem estiver ali julgando aquela relação jurídica, identificar a colocação desse princípio da insignificância. No entanto, pessoal, vai existir, né, infrações penais em que a sua aplicação afastará a injustiça, né, do caso concreto, pois aí a condenação do agente, né, simplesmente pela adequação formal do seu comportamento na determinado tipo penal, importará em gritante aberração. Então, o princípio, a aplicação do princípio da insignificância, ele não poderá ocorrer, né, em toda e qualquer infração penal. Mas aí o julgador, né, o juiz que vai estar ali sentenciando, ele vai estar atento a essa percepção para poder utilizar ou não esse princípio. E aí existem, pessoal, aqueles em que a radicalização, né, no sentido de não se aplicar o princípio em estudo, nos conduzirá, né, às conclusões absurdas, que pode punir, né, por intermédio do ramo mais violento do ordenamento jurídico, condutas que não deveriam, né, merecer a atenção do direito penal, em virtude, né, da sua inexpressividade, em razão pela qual são conhecidas, né, como bagatela. A gente vai até estudar isso em outra aula, se aprofundando nessa perspectiva. E aí a gente traz aqui as informações que o Rogério Greco trouxe, né, de forma resumida, sobre o princípio da insignificância. Ele conduz à atipicidade do fato, né, por ausência de tipicidade material, e também atua, pessoal, como ferramenta de auxílio, né, para o intérprete quando da análise do tipo penal. Isso para fazer excluir, né, do âmbito de incidência do tipo aquelas situações, né, que venham a ser consideradas como bagatela. E aí, se for considerado como bagatela, não vai se adotar, né, a criminalização daquele indivíduo. A gente traz aqui, pessoal, uma questão aqui, a gente já apresentou alguns princípios para que vocês possam praticar. A gente vai dar aí um tempo de 1 minuto para que vocês possam verificar, né, se esses itens estão corretos ou errados, e assim a gente seguir adiante. Façam a leitura, tá? E depois de 1 minuto a gente retorna. Pronto, pessoal. E a gente tem aqui 2 itens, né, para vocês julgarem se está certo ou errado, estão relacionados ao princípio da intervenção mínima, né, e o princípio da significância. Vamos ao primeiro item. O princípio da intervenção mínima é o responsável não só pela aplicação dos bens de maior relevo que merecem especial atenção do direito penal, mas se presta também a fazer com que ocorra a chamada descriminalização. Esse item aqui, pessoal, está corretíssimo. E aí a gente vem para o outro item. O princípio da insignificância não tem por finalidade, né, auxiliar o intérprete quando da análise do tipo penal, para fazer excluir
do âmbito da incidência, né, da lei, aquelas situações consideradas como bagatela. E aí esse item, pessoal, esse item aqui está errado. Olha o que ele está dizendo aqui. O princípio da insignificância não tem, né? Então ele está aqui dizendo que não tem a finalidade de auxiliar o intérprete. E aí exatamente tem. Então, um pouquinho de falta de atenção, a gente pode perder uma questão, né, numa prova, num concurso. Então, é extremamente importante a gente ler com calma, né, para poder perceber. Vamos continuar aqui os demais princípios. A gente tem agora o princípio da individualização da pena. E aí, as fases, né, da individualização da pena, elas estão direcionadas, né, na nossa Constituição Federal de 88, no artigo 5º, no inciso 46, que vai trazer, pessoal, a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: a privação, né, ou restrição da liberdade, a perda de bens, a multa, a prestação social alternativa e a suspensão ou interdição de direitos. Então, o primeiro momento, pessoal, da chamada individualização da pena ocorre com a seleção feita, né, pelo legislador, quando ele escolhe para fazer parte do pequeno âmbito de abrangência, né, do direito penal, aquelas condutas, seja positivas ou negativas, e que venham atacar os nossos bens mais importantes. Então, dando essa perspectiva, pessoal, da individualização da pena, é extremamente importante, né, a gente perceber que o legislador ele vai ter que escolher, né, quando ele visualizar aquele tipo de crime, né, que está acontecendo, e direcionar a pena específica que vai ser aplicada. Então, cada crime vai ter a sua aplicação de pena. Quando você pega o Código Penal, principalmente na parte especial, vocês vão encontrar, né, diversos crimes ali tipificados, delitos, né? E cada um com a sua nomenclatura, né? Com o seu direcionamento do que vem a ser cada crime daquele, e vai ter a individualização da pena, né? A pena de detenção, a pena de prisão, a pena de reclusão, e aí vai ter de 1 a 3 anos, de 1 a 5 anos, conforme o tipo de crime, né? Então é extremamente importante a gente perceber, né, a influência desse princípio da individualização da pena. A proteção da vida, pessoal, por exemplo, ela deve ser feita, né, como uma ameaça de pena mais severa do que aquela que venha a ser aplicada, né, a resguardar o patrimônio. Um delito praticado, né, a título de dolo, ele terá a sua pena maior do que aquele que venha a ser praticado com a atitude de culpa, né, o culposo. Então, o crime consumado, consequentemente, ele deve ser punido de forma bem mais rigorosa do que um crime tentado, porque foi um crime que não aconteceu por completo, né, deixou marcas, mas não chegou a se consumar por completo. Então, esse princípio da individualização da pena, ele vem nos trazer, né, esse direcionamento, e aí o legislador, bem sábio, né, ele direciona a cada crime e diz, né, as suas possibilidades, se o crime é doloso, se o crime é culposo, se o crime está consumado, se o crime foi tentado, né, e aí assim, quem vai estar ali julgando aquela ação, né, o juiz, ele vai direcionar a ideal conduta, né, a aplicação da lei que mais está próxima, que dirige exatamente àquela situação, né, daquele indivíduo que cometeu aquele crime, né, aquele delito, tá? Então, esta fase, pessoal, seria seletiva, né, que vai ser realizada pelos tipos penais no plano abstrato e que a gente chama de cominação. E é a fase na qual, pessoal, vai caber ao legislador, de acordo com o critério político, né, ele valorar os bens que estão, né, sendo objeto dessa proteção do direito penal e individualizar as penas, né, de cada infração penal de acordo com a sua importância, né, a gravidade. Então, ele vai olhar para cada caso e direcionar exatamente uma pena, né, que venha realmente suprir aquela realidade. Então, não tem como a gente pensar, quando a gente fala na proteção da vida, a gente está falando na questão de pensar no crime, né, de alguém que comete o homicídio, matar alguém, a pena vai ser X, e aí quando você tem uma pena de uma lesão corporal, a pena vai ser bem menor, né, porque é a diferença, a discrepância, né, a pena de cometer uma lesão, digamos uma lesão até leve, superficial, porque pode se verificar vários tipos de lesão, né, até lesões mais graves, e a questão do homicídio. Então, a punição, né, a criminalização do homicídio, ela vai ser uma punição, né, uma pena muito maior. Então, esse princípio ele é muito importante, né, na hora do legislador refletir de como ele vai estar individualizando essa pena. O que é que a gente ainda tem aqui para mostrar para vocês?
Também ocorre, pessoal, a individualização na fase de execução penal, conforme está no artigo 5º, né, da Lei 7.210 de 84, que é a Lei de Execução Penal, em que os condenados, né, serão classificados segundo seus antecedentes e personalidade, para assim orientar, né, a individualização da execução penal. Então, a gente traz aqui o mapa, né, do professor Rogério Greco, que nos auxilia nesse processo de entendimento. Então, o princípio da individualização da pena, pessoal, está no artigo 5º, inciso 46, que tem a cominação, né, que é a fase da individualização da pena, que ocorre no plano abstrato, sendo de competência do legislador. A aplicação, pessoal, fase da individualização da pena, né, que ocorre no plano concreto, após a prática da infração penal, e sendo de competência, né, do julgador. E na questão da lei de execução, segue, né, as tratativas do artigo 5º da Lei de Execução Penal. O que é que a gente ainda tem aqui para frente? O princípio da proporcionalidade. Princípio também muito importante dentro da aplicação da lei penal. E aí, esse princípio da proporcionalidade, pessoal, ele exige que se faça um juízo, né, da ponderação sobre a relação existente entre o bem que é lesionado ou posto em perigo e o bem que se pode alguém ser privado. Então, toda vez, pessoal, que nessa relação houver um desequilíbrio acentuado, né, estabelece a consequência inaceitável, né, de desproporção. Então, o princípio da proporcionalidade, ele traz o seguinte: o estabelecimento, né, de combinações legais, proporcionalidade em abstrato, e a imposição de penas, né, que carecem de relação valorativa, né, com o fato cometido, considerada em seu significado global. Então, esse princípio da proporcionalidade, pessoal, ele vem nos trazer a perspectiva, né, de entendimento, de direcionamento, que vai se aplicar uma punição, né, exatamente, se ela for, né, proporcional àquela conduta. Não tem como a gente aplicar uma pena maior se exatamente não está sendo seguido, né, aquele tipo de crime. A gente vai mandar aqui um abraço a Dona Inocêncio, né, que está pedindo aí. Um grande abraço, satisfação enorme estar aí com vocês, tá, pessoal? Sintam-se acolhidos aí, abraçados por nós aqui, que estamos aqui acompanhando vocês. Nós estamos atentos, viu? Pode ficar aí participando que a gente está observando. Então, esse princípio da proporcionalidade, pessoal, ele vai exigir, né, que o legislador ele observe, né, aquela relação e aplicar de forma proporcional, né, aquele fato que está acontecendo, daquela conduta, e não botar uma punição, né, desproporcional, que não venha a condizer, né, com aquela conduta. Então, a gente pede essa percepção, né, do princípio da proporcionalidade que venha a ser muito útil, né, para o legislador na hora de ele criminalizar, dele colocar a individualização da pena, né, exatamente. Então, vamos aqui, pessoal. Princípio da responsabilidade pessoal. Então, em virtude do princípio da responsabilidade pessoal, que é também conhecida, né, como princípio da pessoalidade ou da intranscendência da pena, somente o condenado, né, é que terá de se submeter à sanção, né, que lhe foi aplicada pelo Estado. E aí, se a gente tem, pessoal, no artigo 5º, no inciso 45 da Constituição Federal, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano, né, e a decretação do perdimento de bens ser, né, nos termos da lei, estendidos aos seus sucessores e contra eles executados, até o limite, né, do valor do patrimônio transferido. E aí isso já se foi, né, o tempo em que não só o autor do fato respondia pelo delito cometido, como também pessoas, né, ligadas ao seu grupo familiar e social. E aí esse princípio da responsabilidade pessoal, pessoal, é o que a gente comentou com vocês. Lá nas nossas primeiras aulas, que a gente apresentou a parte histórica do direito penal, lá no passado, né, se alguém cometia um crime contra alguém, ele podia ser responsabilizado e toda a sua família, né, todas as pessoas que tinham relação com ele. Então, era bem radical, né, o olho por olho, dente por dente. E aí, com a evolução, né, do direito, hoje a gente vivencia aqui no Brasil o princípio da responsabilidade pessoal. E aí, somente aquela pessoa que cometeu aquele ato infracional, né, aquele crime, aquele delito, é ele que vai responder e não tem como se passar para a família dele, né? Então, a gente olha o tanto que a gente avançou, né? A gente pensa assim, meu Deus, mas isso é tão óbvio, né? Não tem como o filho
Deus o livre, comete um crime, e aí o pai, que não tem nada a ver, vai estar respondendo, né? Mas pelo próprio avanço histórico, né, que a gente apresentou para vocês, nos primórdios, né, da nossa história, era tudo diferente. Então a gente avançou bastante, né, de forma positiva, conforme a sociedade foi se modernizando, né, se inserindo nas cidades e está ali vivenciando em comunidade. Então esse princípio ele vem a fortalecer esse direcionamento para o legislador ter essa atenção, né, de realmente responsabilizar de forma pessoal aquela pessoa que cometeu aquele delito. E é o que, é que a gente ainda tem aqui para frente. O princípio da responsabilidade, pessoal. O artigo 107, inciso 1 do Código Penal, né, que fala que a morte do agente extingue a punibilidade. E aí a cobrança, né, da pena de multa aplicada, mesmo sendo considerada uma dívida de valor, né, ela somente pode ser levada a efeito se não houver ocorrido a extinção dessa punibilidade. Então, a multa ela é ainda considerada, né, uma sanção penal e, como tal, ela deve ser tratada, não podendo jamais, né, segundo entendemos, ultrapassar a pessoa do condenado, como determina o inciso 45 do artigo 5º da Constituição Federal. E aí, o resumozinho aqui do professor Rogério Greco é dizendo o seguinte: também conhecido, né, como princípio da pessoalidade ou da intranscendência da pena, determina que somente o condenado é que terá de submeter à sanção que lhe for aplicada pelo Estado. Então, a obrigação, pessoal, de reparar os danos, né, e a decretação de perdimento de bens, eles podem ser estendidas aos sucessores, né, e contra eles executados até o limite do patrimônio transferido. Então, esse princípio aqui também é muito tranquilo na proposta que ele vem a nos apresentar. A gente tem, pessoal, o princípio da alimentação das penas, né? E aí a Constituição Federal de 88, ela visando, né, impedir qualquer tentativa de retrocesso quanto à cominação das penas levadas a efeito, né, pelo legislador, ela preceitua no seu inciso 47, artigo 5º, né, as seguintes observações. Não haverá penas de morte, né, salvo em casos de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19, de caráter perpétuo, né, de trabalhos forçados, de banimento e cruéis. Então, olha o quanto interessante, né, o princípio da limitação das penas. Essa limitação, pessoal, ela vem a trazer, né, um controle para o legislador que vai estar ali criando os crimes, né, e estar individualizando as penas. Então, ele não deve refletir, no momento que tiver fazendo, né, o direcionamento da pena que vai ser aplicada a determinado crime, de colocar uma pena de morte, né, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento, né, ou de crimes cruéis. Lá no passado também a gente viu muito isso, né? E a gente nem diz tanto no passado, porque a gente fala assim no passado de modo geral, mas a gente está falando da realidade do Brasil, né? Esses princípios a gente está falando da criminalização, né, dos princípios gerais do direito penal brasileiro. Mas se a gente for lá nos Estados Unidos ou nos países da Ásia, da África, pode sim ter a pena, né, de morte. A gente assiste na TV, né, vê nas redes sociais situações dessa acontecer, questões de caráter perpétuo, né, a prisão perpétua, situações de penas cruéis, né? Então, coisas que fogem à nossa realidade social, né? Nós somos um Estado democrático de direito. Então, esse tipo de pena, né, ele não acomete na nossa relação jurídica. E aí a Constituição Federal, ela traz essa segurança, né, ela traz esse direcionamento para que o legislador, na hora de aplicar, né, na hora de trazer a lei à tona, ele não coloque um tipo de pena dessa, sendo que a Constituição, né, pela pirâmide de Hans Kelsen, a Constituição é a nossa carta maior, está lá no topo. E aí nenhuma lei, seja do ramo do direito público, direito privado, não pode estar indo de encontro, né, contrário à nossa Constituição Federal de 88. Então, o legislador ele tem que estar atento, né, na hora de estar tipificando determinados crimes, né, determinados delitos nesse processo, tá bom? Vamos seguir aqui, pessoal. O que é que a gente ainda tem aqui? A proibição de tais penas, pessoal, atende a um dos fundamentos do nosso Estado democrático de direito, né, que está no artigo 1º, inciso 3º, da Constituição Federal, que é a dignidade, né, da pessoa humana. Já é uma atenção maior social, né? O princípio da limitação das penas, pessoal. O valor da pessoa humana, ela impõe uma limitação fundamental em relação à qualidade, né, e à quantidade da pena. Este é o valor sobre o qual se funda, né, irredutivelmente
o rechaço da pena de morte, das penas corporais, né, dessas penas infames, e, por outro lado, da prisão perpétua, né, das prisões privativas de liberdade excessivamente extensas. Tem a vigência, pessoal, no Brasil, do princípio da humanidade, né, segundo o qual as penas degradantes e cruéis elas não podem ser aplicadas no ordenamento jurídico nacional. As penas de amputação, castração e torturas, né, que recaíam sobre o corpo dos indivíduos contrariam, né, os tratados e convenções internacionais de direitos humanos, não sendo compatíveis, né, com os dispositivos legais em vigor no território brasileiro. Então, aqui são questões, né, extremamente importantes desse princípio de limitação das penas para que o legislador também não cometa abusos, né? E a gente tem aqui, pessoal, duas questõezinhas, dois itens para que vocês possam julgar, e aí a gente vai estar comentando ele daqui a um minutinho, tá? Vamos aqui, pessoal. O que é que a gente tem aqui? O primeiro item. O princípio da proporcionalidade exige que se faça um juízo de ponderação sobre a relação existente, né, entre o bem que é lesionado ou posto em perigo, a gravidade do fato, e o bem de que pode alguém ser privado, né, a gravidade da pena. Então, esse item aqui está certo. Vamos aqui ao próximo item. Em virtude do princípio da responsabilidade pessoal, também conhecido como princípio da pessoalidade ou da intranscendência da pena, qualquer familiar do condenado poderá se submeter à sanção, né, que lhe foi aplicada a pena. Olha a observação aqui, pessoal. Qualquer pessoa do condenado poderá submeter à sanção que lhe foi aplicada pelo Estado. Então, esse item aqui está errado, pessoal. Na nossa atualidade hoje, né, a gente vê que não tem essa possibilidade. A gente encerra, pessoal, esse primeiro momento aqui, deixando claro para vocês que a gente já apresentou alguns princípios, né, aplicados ao direito penal, extremamente importantes, né? A gente vai ter um pequeno intervalo e a gente retorna já já. Então, aproveita esse momento, né, para que vocês possam estarem bebendo água, estarem aí se organizando e a gente voltar a apresentar o restante do nosso conteúdo, né, e direcionar a vocês. Espero que esteja sendo bastante prazeroso, tá, tendo aqui essa aula, né, a explanação desse conteúdo, e aí até daqui a pouquinho a gente vai estar retornando, tá aí se comunicando, a gente tem aí que deixar alguns abraços para vocês, a gente vai iniciar a nossa aula cumprimentando aí os nossos polos espalhados pelo Piauí, tá?